Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Deixa eu começar aqui também. Eu vou aguardar. Recording is on. Pronto. Bom dia. Nós daremos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, período da manhã, do dia 27 de abril de 2021. Estão presentes os conselheiros, você tem a minha listinha atualizada aqui, Marco Antônio Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques de Oliveira, José Adão Vitorino de Moraes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Semíramis de Oliveira Duro e eu, Lisiane Angela Chimeira. Hoje é a previsão de nós julgarmos os itens 164 a 202, mas nós vamos, na verdade, dar continuidade aos que nós não julgamos na sessão de ontem e vamos iniciar com aqueles que têm sustentação. Por uma ordem de organização interna dos nossos trabalhos, nós vamos começar com o item 172, de relatoria do Dr. Salvador Cândido Brandão Júnior, cuja recorrente é BRF-SA. Eu peço, por favor, que o apoio chame o patrono, convoque o patrono, Dr. Oscar Santana de Freitas e Castro, por favor. Farei a convocação, presidente. Obrigada. Item 172 da pauta do Dr. Oscar, por favor, verificar no privado no chat. Item 172 da pauta do Dr. Oscar, por favor, verificar no chat privado do chat. Convocação foi feita. Muito obrigada. Bom dia, doutor Oscar, seja muito bem-vindo. Bom dia, presidente. Prazer revê-los. Saudade. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom revê-los. Obrigada, doutor Oscar. Doutor Oscar, nós vamos iniciar por uma questão de organização aqui. Nós resolvemos iniciar pelo item 172, de relatoria do Dr. Salvador Cândido Brandão Júnior, recorrente BRF-SA, e o senhor Dr. Oscar Santana de Freitas e Castro vai não só acompanhar, como sustentar, correto? Perfeito, presidente. Muito obrigada. Então, obrigada. Eu passo a palavra ao relator, doutor Salvador, por favor. Bom, muito bom dia a todos, meus amigos. Bom dia, doutor. O senhor vai relatar, o senhor vai sustentar, então eu vou fazer um breve relatório. Não vou entrar muito nos seus argumentos, vou mais explicar o que aconteceu. E aí eu passo a palavra ao presidente para lhe dar a palavra, tá? Esse aqui, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a Perdigão, em 30 de abril de 2008, ela incorporou uma empresa que chama Eleva, que era a não lembro o nome da empresa antes, mas ela chamava Eleva na época da incorporação. A BR Foods, né, que é o novo nome da Perdigão, ela tinha apresentado vários processos de crédito, que estão nessa tabelinha que está logo no início do relatório. Tá vendo? Tem 8 processos de crédito de Perdicomp de ressarcimento, tá? Pedido de ressarcimento, de PIS e COFINS no mercado interno, que não são tributados, então são ressarcíveis, né, com base na Lei 11.116, ou então exportação, tá? O que a fiscalização fez? Bom, tem os processos de crédito e houve ali, na verdade ele relata aqui que houve glosa, né? Depois a gente vai ver que não foi muito bem uma glosa que aconteceu lá, mas... então ele resolveu fazer uma fiscalização dos créditos da Eleva, que foram trazidos por sucessão para a BR Foods, né, por incorporação, para verificar os créditos não ressarcíveis. Quais são os créditos não ressarcíveis? Aqueles que são tributados no mercado interno, então eles só podem ser utilizados para deduzir das próprias contribuições, e os créditos presumidos da agroindústria. Ou seja, esses créditos não ressarcíveis não estão no Perdicomp, tá? Mas a matéria é a mesma, porque o motivo da glosa são os mesmos créditos, a mesma base de cálculo. Tudo bem? Bom,
Aí foi lavrado, então, o auto de infração e o critério para a glosa dos créditos foram aquelas famigeradas INs 247 e 404 de 2004, que foram julgados ilegais pelo Superior Tribunal de Justiça, naquele repetitivo que todos nós conhecemos, tá? Então, vamos lá. Ressalto que, com base nos mesmos critérios das glosas efetuadas no processo de crédito, foi instaurado o procedimento, estou na página 2, de fiscalização para análise dos créditos não ressarcíveis, lavrando-se o presente auto de infração. Assim, as instruções normativas 247 e 404 também orientaram a presente autuação. Ressalte-se que, mesmo após as glosas, não houve débitos, porque ela tinha sempre excesso de créditos, tá? Os créditos de janeiro de 2008 a abril de 2008 foram apurados pela Eleva Alimentos, incorporada pela Perdigão em 30 de abril, como já contei. Com isso, os créditos da incorporada foram transferidos para a incorporadora, refletindo nas fichas 26A e 28A do DACOM, de maio de 2008, da incorporadora. Assim, as glosas de créditos resultantes do presente auto de infração têm como objetivo reconstituir juridicamente os novos saldos de créditos de PIS e COFINS relativos às operações tributadas no mercado interno e créditos presumidos de TI da agroindústria. Só para contar aqui quais foram as glosas que eu faço resumidamente. Então, assim, quanto ao rateio proporcional, tanto de mercado interno quanto de exportação, quer dizer, o rateio proporcional, a fiscalização analisou a proporção das receitas e verificou nos cálculos que considerou correta a proporção utilizada pela contribuinte, então ela não mexeu no rateio proporcional, tá? Além dos ajustes nos créditos presumidos da agroindústria e das glosas dos créditos apurados sobre bens e serviços como insumos, dentre pallets, produtos de desinfecção, limpeza, laboratório, teve insumos também de vestuário, né, equipamento de proteção, insumos adquiridos com suspensão em serviços de despachante na importação e exportação. A fiscalização também realizou glosas sobre fretes de produtos acabados entre estabelecimentos e serviços de embarque, carga e descarga da exportação, além de fazer ajustes nos créditos de energia elétrica e aluguéis de máquinas e equipamentos. Bom, foi para a primeira instância e a DRJ negou o provimento, julgou improcedente a impugnação apresentada, e foi apresentado, então, o recurso voluntário, tá? Bom, depois que teve o recurso voluntário, isso veio para o CARF, e o CARF determinou uma diligência para apuração dos créditos, de acordo com os documentos que foram apresentados. Aqui eu estou na página 9. Deixa eu ver aqui. Página 9. Aqui, junto ao laudo do INT, né, do INT. Em 10 de dezembro de 2014, o CARF proferiu uma resolução para converter o julgamento em diligência. Tá? Depois que foi feita essa resolução, ainda não tinha sido feita a diligência, a Receita Federal apresentou uma informação fiscal nos autos, juntando o parecer normativo 5 e aquela nota SEI 63 de 2018, dando a notícia do resultado do RESP, né, do 1.221.170 do Paraná, que julgou ilegal as INs 247 e 404. Então, o que é esta nota, essa informação fiscal que foi apresentada nos autos pela própria Receita Federal pretendeu? Ela disse que existia uma informação interna, uma nota interna no OUTS lá, do controle interno da Receita Federal, orientando os agentes de que sempre que tivesse uma diligência para análise dos créditos, que foi determinada antes do RESP, né, antes do repetitivo, que é o caso, essa análise devia parar, devia ser devolvido os autos para o CARF, para que uma nova orientação fosse dada e fosse fixados os novos critérios da diligência que foi determinada anteriormente. Tá? Bom, quando chegou no CARF, então, e outra, né, até coloquei aqui, não cheguei a colocar, essa informação fiscal disse que esse auto de infração era em relação aos créditos não ressarcíveis, mas tinha 8 processos de crédito da mesma matéria que deveriam então ser reunidos por uma questão de conexão. Foi feito, então, um despacho aqui no CARF pelo Rodrigo Poças, né, reunindo todos esses processos, e foi determinado, então, por prevenção, a relatoria do Indelei. E o Indelei fez a resolução de novo, determinando que a diligência devia ser orientada à luz do parecer 5 de 2018. Tudo bem? Esse parecer 5, essa diligência foi realizada,
Está aqui a informação fiscal, está no final da página 9. Ela foi feita a informação fiscal 112 de 2020, já revertendo inúmeras glosas, tá, de acordo com o parecer 5. Até porque no parecer 5 já tem lá material de limpeza, tem equipamentos de proteção. Então, inúmeras glosas foram revertidas nesta diligência, tá? Mas foram mantidas algumas. Então, houve manutenção de algumas, como insumos sujeitos à suspensão ou alíquota zero das contribuições, fretes entre estabelecimentos, tiveram algumas aquisições de pessoas físicas também, que é lenha de madeira e cavaco de madeira, tá? Serviços de despachante na importação e exportação. Tudo bem? Então, então foram mantidas apenas algumas glosas. Várias glosas de crédito já foram revertidas, de acordo com o critério do parecer 5, mas foram mantidas algumas. Então, a compra de insumos com alíquota zero e suspensão, compra de lenha de pessoa física, frete de produtos acabados entre estabelecimentos e alguns serviços, né, e alguns bens que ele não considerou como insumo. Que tem lá termômetro tipo espeto, alcômetro, que é um medidor lá, usado também na produção. Serviço de despachante, tem também alguns brindes, né? Teve bicicleta Monarch e um rádio MP3 também, que era dado como brinde. Isso foi mantida, essa glosa foi mantida. Então, acho que em síntese do relatório é o que eu posso dizer e devolvo a palavra, presidente. Muito obrigada, doutor Salvador. Eu passo a palavra agora ao patrono, doutor Oscar. O senhor tem 15 minutos para sua explicação. Obrigado, senhora presidente. De novo, bom dia a todos. Indubitavelmente, o relatório do conselheiro Salvador é preciso e cirúrgico. Exatamente, eu até só recordo que os outros 8 processos, se não me engano, o doutor Salvador incluiu em pauta, mas eu só estou falando em relação a isso do item 172, mas é só para esclarecer que a todo esse período de 2008 é analisado dentro desse conjunto todo. E, como o relator bem salientou, nós retornamos esse processo em diligência para que, então, fosse examinado, como de fato foi, os créditos à luz do repetitivo, do parecer normativo número 5 e a nota 6. No entanto, como também observado pelo eminente relator, ainda subsistem alguns itens que rapidamente eu vou me referir. Uma das coisas que eu gostaria só de realçar é que na informação fiscal é dito pelo mesmo, no item 3, se não me engano, que estes 8 ou 9 processos que foram analisados guardam íntima relação com um anterior de final 2013 e 12, que já foi julgado e é o que está sendo mencionado pelo fiscal aqui. E eu só faço essa menção porque exatamente esse processo 2013 e 12 foi julgado na Câmara Superior, é o acórdão 9.303, 6.218. E lá foi concedido o crédito de frete, que, como também realçado pelo eminente relator, subsistiu alguma restrição agora após essa diligência. E o paralelo que eu gostaria de fazer na medida em que o fiscal considerou que tem guarda-conexão, guarda-relação, esse processo 2013 já julgado, que me deu à empresa o direito ao frete, quer nos parecer que o mesmo entendimento deveria ser feito. Só que nessa diligência, não sei por que cargas d'água, o fiscal fez uma distinção, me corrija, eminente relator, ele concede parte do crédito relativo ao frete, mas faz uma distinção que eu confesso nunca tinha ouvido falar em relação à BR Foods. Ele restringe esse frete só às mercadorias que necessitam de transporte frigorificado, ou congelado, essa coisa toda. E ele faz expressa menção para dizer que a carga seca, é a referência que ele faz, essa não estaria abrangida. E o que eu quero dizer é que não há essa distinção. O que se concede, efetivamente, é o frete entre os estabelecimentos da empresa, na medida em que se considera que a legislação
concede o direito ao crédito às operações de venda. E as operações compreendem não só, digamos assim, a parte final da comercialização com direção ao varejo, e sim toda essa gama de operações que vai desde a produção até a entrega final. E, como isso já foi concedido sem qualquer restrição nesse processo 2013 e 2012, é que, então, eu gostaria de fazer o paralelo para dizer, deveríamos, e aí deixa o critério, evidentemente, do colegiado, trazer essa confirmação de que o processo 2013, 12, que a própria fiscalização diz aqui na sua informação que tem íntima correlação, conexão, se então não deveríamos manter o mesmo raciocínio, o mesmo entendimento, a mesma coisa julgada que houve na terceira turma. Mas seja como for, também só argumentando, evidentemente que nunca houve essa distinção entre carga seca e carga refrigerada ou carga que necessita de congelamento. E parece que a distinção estabelecida pela fiscalização nesta diligência não procederia e, portanto, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de realçar a Vossa Excelência. No restante, evidentemente, o relator, de novo, com a precisão do seu relato, ele faz menção a alguns itens que foram ainda gozados ou mantida a goza pela fiscalização nessa informação de folhas 3.916 e seguinte. E a empresa, quando se manifestou acerca dessa informação em outubro de 2020, logo depois de tomar ciência da informação fiscal e lhe facultado os 30 dias para se manifestar, lá nós fizemos expressa menção a esses itens. Então, por exemplo, sinceramente eu não sei quais são as folhas dessa manifestação da empresa, mas basicamente foram glosados diversos bens cujo crédito a título de insumo foi apropriado pela empresa. E aqui só uma rápida menção: eu tenho serra-fita para a máquina, eu tenho graxa para lubrificação, óleo lubrificante, amônio para desinfecção, fita adesiva para embalagem, peróxido de hidrogênio também para sanitização, uma série de outros produtos que ela expressamente fez menção e que deveriam ser analisados à luz, sim, do repetitivo 1.212.170. Também foi mencionado pelo eminente relator a aquisição de lenha e cavaco de madeira para a produção de energia, que foram mantidas a glosa por essa informação fiscal. Os pallets, que também tem vários registros, assim como a lenha, de jurisprudência do CAF, no sentido de conceder o crédito relativo a isto. Também fiz destaque naquela ocasião de transporte de resíduos industriais. Isso também foi longamente debatido neste Conselho e tenho segurança de dizer que tem sido concedido. Depois, fizemos menção a serviço de desinfecção e controle de pragas, caixa de papelão ondulado para ovos, anti-salmonela, quer dizer, uma série de requisitos, cloro, soda cáustica, combustível como hexano, e a questão do frete, ao qual eu já me referi. Então, basicamente, a mim me parece que o eminente relator vai se dedicar pontualmente a isso, mas eu quero dizer que por que estamos a pleitear esses créditos? Porque, consta dos autos, nós juntamos um laudo do processo produtivo da empresa em que esses bens são identificados e relacionados à atividade preponderante da empresa e aplicados na produção ou essenciais à sua atividade. Então, de grosso modo, o que se insurge a recorrente é que ainda permaneceram diversas glosas por essa informação fiscal, muito embora, como realçado pelo eminente relator, a fiscalização tenha restabelecido muitos créditos bastante significativos, que merecem ser, evidentemente, mantidos, mas que ainda subsistiram algumas glosas que não estão de acordo com o que se tem entendido no CAF, neste colegiado, acerca do que é a interpretação
e a aplicação do repetitivo do STJ. Portanto, singelamente, presidente, agradecendo o tempo dado nesta oportunidade, a recorrente requer o provimento do seu recurso com a manutenção das conclusões a que se refere essa informação fiscal com esse acréscimo em relação ao frete da carga seca, não há essa distinção, e aos demais bens e insumos aplicados na atividade essencial da empresa. Muito obrigado, presidente. Agradeço. Muito obrigada, doutor Oscar. Eu devolvo a palavra ao relator. Obrigado. Obrigado, doutor. É o seguinte, como apontado pelo patrono no início da sustentação oral dele, nos mesmos moldes que este auto de infração aqui foi lavrado para glosar créditos de não ressarcíveis, da Eleva, que são os créditos que foram transferidos por sucessão para a BR Foods, houve também um auto de infração para glosar os créditos da própria BR Foods, de 2008, os créditos não ressarcíveis, que é esse processo final 2013 que o patrono mencionou. A diligência, quando ela fez a diligência aqui desses autos, que é a informação fiscal 112 de 2020, ela trouxe também, e ela também realizou, uma informação fiscal número 114, dando notícia deste resultado, deste auto de infração 2013. Esse auto de infração 2013 passou aqui pelo CARF, foi de relatoria do Dr. Marcelo, foram revertidas várias glosas, foi para a Câmara Superior e resta transitado definitivamente em julgado aqui no âmbito administrativo. Os créditos da BR Foods, tá? Aí o que o fiscal fala? Aqui nós estamos analisando o crédito da Eleva, do primeiro trimestre de 2008 e abril de 2008, porque a partir de 30 de abril ela foi incorporada, então em maio ela não existia mais, então ela não existe mais crédito da Eleva em 2008. Então aqui é uma auto-infração para analisar só da Eleva, por isso que ele não adotou o mesmo entendimento que o CARF fez lá no auto de infração da BR Foods. Ele manteve a glosa, por exemplo, do frete entre estabelecimentos e fez essa divisão, que eu também nunca tinha visto, de que para a carga congelada que precisa de refrigeração ele deu o crédito, mas a carga que não precisava de refrigeração ele manteve a glosa. Então eu vou passar aqui a minha exposição. O que aconteceu nessa diligência 112, nessa informação fiscal número 112? O fiscal ele reverteu várias glosas e ele elaborou 4 planilhas em Excel. Uma para o primeiro trimestre de 2008, uma para abril de 2008, de créditos de insumos, né, e de mercado interno, e uma planilha de primeiro trimestre de 2008 e abril de 2008 para crédito presumido da agroindústria. Então são 4 planilhas. Essas 4 planilhas informam, item por item, nota fiscal por nota fiscal, quais itens que foram mantidas as glosas. Tá? Por que eu estou falando isso? Para dizer que, no meu entendimento, o que não está nessa planilha foi revertido. Só o que estiver nessa planilha que ele manteve a glosa, que ele transpôs para o relatório fiscal dele, de diligência, que são as glosas mantidas. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque no auto de infração, no termo de verificação fiscal, tem vários itens. E eu não identifiquei alguns lá, como pallets, como água oxigenada, como produtos de desinfecção. Esses itens não estão mais na planilha elaborada na diligência. Então, eu entendo que isso foi revertido. Alguns outros itens aqui também que ele contestou de despesa de energia elétrica. Na verdade, na despesa de aluguel, o que o fiscal fez? Ele encontrou, na base de cálculo que foi colocada no DAPOM, na linha 6, de despesa de aluguel, de máquinas e equipamentos, ele foi verificar ali a documentação apresentada e ele identificou algumas notas fiscais de serviços de controle de praga. O que o fiscal fez? Ele alocou esse serviço de controle de praga na linha 3, que é de serviços como insumos, mas na época da auto de infração, como ele tinha o conceito da IN 404, ele glosou. Agora, depois da diligência fiscal, esse item serviço de controle de praga não está mais na planilha, então eu entendo que foi revertido. Tudo bem? Então, eu só coloquei aqui os itens do auto de infração e o termo de verificação fiscal, porque eu acho que a gente está julgando um recurso aliado ao termo, né? Então, eu acho que eu precisaria falar, até para não ter embargos, enfim, você não falou da despesa de energia elétrica, né? Então, eu estou falando porque está no termo de verificação fiscal, tá? O recorrente, ele argumenta de início uma nulidade, dizendo que há uma supressão de instância. Porque ele fala o seguinte, tem os processos de crédito que foram apresentados no Predcomps, e eles ainda estão em âmbito administrativo, em discussão, tem recurso voluntário, ainda não foi definitivamente julgado. Então, esse auto de infração não poderia ter sido lavrado, porque está ofendendo o contraditório, está ofendendo a supressão de instância, está
ofendendo o artigo 74 da Lei 9.430, que tem um procedimento fiscal administrativo próprio para análise de crédito, e que ainda está em andamento, então não poderia ter feito esse auto de infração. Eu discordo da nulidade, porque aqui é uma glosa apenas dos créditos não ressarcíveis. O PERDCOMP discute apenas os créditos ressarcíveis, então o que o fiscal quis fazer com essa auto de infração? É adotar o entendimento de glosa lá feito para os créditos que não podem ser ressarcidos, que podem ser utilizados apenas para redução das próprias contribuições. Então eu entendo que não há supressão de instância. O contribuinte, ele argumenta também uma decadência. Ele fala que janeiro de 2008 está decadente porque a notificação do auto de infração só ocorreu em 3 de janeiro de 2013, ou seja, mais de 5 anos. A DRJ, ela arguiu o artigo 173, né, porque disse que não houve pagamento do tributo em todo o período. Já vou adiantar que eu entendo que não houve decadência, tá? Mas eu vou explicar as minhas, talvez vocês discordem de mim nas razões, mas na conclusão não houve decadência para mim. A DRJ disse que não havia decadência por conta do artigo 173, inciso 1º, ou seja, começaria a contar apenas em 1º de janeiro de 2009, ou seja, tinha até 31 de dezembro de 2013 para lavrar o auto de infração. Eu já entendo que nos créditos não cumulativos, tudo bem que é base sobre base, né? Você faz no DACOM lá a base de créditos, a base de débitos, e apura as alíquotas, apura o crédito com base nas suas alíquotas sobre essa base de cálculo, e os seus débitos na sua alíquota com base nessa base de cálculo de débitos. E você, se encontrar mais crédito do que débito, você não paga o tributo. Eu entendo, assim como no IPI é aplicado, apesar de ser diferente a metodologia, eu entendo que esse encontro de contas de crédito e débito mensal equivale a pagamento. Então, eu aplicaria aqui o 150 parágrafo 4º. Mas eu entendo que o período ele se encerra apenas em 31 de janeiro de 2008. Ou seja, estaria decadente apenas se a notificação fosse em fevereiro de 2013. Ela foi feita em 3 de janeiro de 2018, ainda está dentro do prazo, ao meu ver, tá? O período todo de janeiro ainda estaria dentro do prazo. Então, eu entendo que não houve decadência. Bom, aqui eu já vou para o mérito. Posso ir para o mérito? Então, aqui eu trato aquele conceito de insumos que foi dado pelo recurso especial, que eu já faço isso em vários votos que eu trago da matéria. Cito aqui alguns trechos da atividade, do voto dos ministros, da ministra Regina Helena Costa, enfim. Aí aqui eu vou para a parte que interessa para este processo. Estou na página 15, tá? Estou na página 15. Após o julgamento do RESP 1.221.170, publicou o parecer, a Receita Federal publicou, que faltou, né? A Receita Federal publicou o parecer normativo número 5 para consolidar alguns pontos do conceito de insumo fixado pelo entendimento jurisprudencial. Com isso, em razão das glosas terem sido efetivadas por questões de direito, este CARF determinou a conversão dos autos em diligência, porque assim, não tem questão de prova mais, sim, a prova, a quantidade de prova é vasta, que tem milhares e milhares de páginas de prova aqui. Então, a fiscalização fez toda a diligência, inclusive com base nessas provas. Então, é uma questão de conceito de insumo. Tá? Com a diligência fiscal foi realizada contemplando a auto-infração e os processos de crédito. Foi tudo junto. É uma diligência só para todos os processos, tá? Tem patrônomos diferentes, eu não sabia disso, mas esse processo de auto-infração sofreu a mesma diligência que todos os 8 processos de crédito que a gente vai analisar em seguida. É o mesmo relatório fiscal, inclusive. Então, como resultado, diversas glosas já foram revertidas na diligência realizada, conforme tabela abaixo, aumentando substancialmente o montante de crédito. Aqui eu copiei, eu não sei se dá para ler porque está pequeno, mas foi revertido já uma parte bem substancial. Em sua manifestação sobre a diligência, a recorrente contestou diversas glosas, inclusive aquelas que, a meu ver, já foram revertidas na diligência. Tá? Então, por exemplo, ela alega que houve a manutenção de fita adesiva, graxa, peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, que é utilizado para desinfecção, né? Ácido iodado, correia sanitária, enfim, tudo isso não está mais na planilha que o fiscal elaborou na planilha de diligência. Tá? Então, eu entendo que foi revertido. Teve aqui resíduos industriais, também não está mais na planilha, então eu entendo que foi revertido. Pallets, não está mais na planilha, entendo que foi revertido. Até explico aqui, né? Página 18. Entretanto, diversas dessas glosas contestadas pela recorrente na petição sobre a diligência fiscal, não identifiquei como glosas mantidas na informação fiscal, diligência. Tampouco nas planilhas Excel elaboradas pela fiscalização, os arquivos não pagináveis.
Cito como exemplo os produtos de limpeza e desinfecção, bem como cloro, soda cáustica, serviços de controle de praga, desinfecção, que não constam como itens glosados nas planilhas elaboradas pela autoridade fiscal na diligência. Até porque não faria sentido manter essas glosas se o parecer normativo 5 já entende como insumo. O mesmo para os... também não identifica o combustível hexano na planilha, então entendo que foi revertido. O mesmo para os pallets, também não estão mais na planilha, então entendo que foram revertidos. Tá? Outra reclamação também não são pertinentes, como, por exemplo, a suposta glosa do leite in natura, porque sujeita à suspensão das contribuições, verifico da planilha de crédito presumido da agroindústria que o leite in natura foi alocado para esta rubrica. Portanto, não houve glosa, apenas uma reclassificação do insumo para apuração dos créditos nos termos da Lei 10.925. Nas planilhas originais que acompanham o auto de infração, eu fiz uma comparação, tá? Eu analisei a planilha do auto de infração em comparação com a planilha da diligência para verificar o que foi glosado, o que foi mantido, o que foi revertido. Então, comparando essas planilhas elaboradas na oportunidade do auto de infração com as planilhas elaboradas pela autoridade fiscal, em sede de diligência, verifico apenas ajustes no crédito presumido da agroindústria, aplicando lá a alíquota de 60% de acordo com o produto produzido, né, o parágrafo 10 do artigo 3º da Lei 10.925. Em relação às glosas relacionadas ao conceito de insumo, foram mantidas apenas glosas sobre bens não qualificados como insumos, né, mercadorias que são ali colocadas, né, na contabilidade e na despesa informada pela contribuinte como mercadorias para despesa direta, é uma nomenclatura bem genérica, que não dá para identificar para onde foi alocada essa mercadoria para despesa direta. Serviços de despachante aduaneiro, tá? Tanto na importação quanto na exportação. Termômetro digital, analógico do tipo espeto e alcômetro, que também é um instrumento de medição. Nos serviços também tem lá de novo o serviço de despachante, né? Tem essa nomenclatura de novo genérica de mercadoria para despesa direta, e rádio gravador MP3 e bicicleta Monarch, que foi dada como brindes. Também encontro nessa planilha da diligência cavaco de madeira e linha de madeira, porque foram compradas, adquiridas de pessoa física. Outros bens utilizados como insumos que não foi admitido o crédito porque foram adquiridos com suspensão ou alíquota zero, então tem sêmen bovino, vacinas de uso veterinário, bactericida, antioxidante, antissalmonela, vermífugo, então tem vários itens ali que foram adquiridos com suspensão e alíquota zero, portanto não foram admitido o crédito com base no artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, que tem aquele dispositivo que diz que não dá direito a crédito se não foi tributado a entrada, né? E foram mantidas as glosas de frete entre estabelecimentos de produto acabado, tá? Bom, eu posso passar então para as glosas específicas ou tem alguma dúvida? Pode passar. Bom, aqui nos bens e serviços, vou tratar tudo como um só, tá? Bens e serviços como insumos. A fiscalização em sede de diligência manteve algumas glosas por entender que não se enquadra no conceito de insumos, nem mesmo naquele consolidado no recurso repetitivo. São eles: mercadoria para despesa direta, termômetro digital analógico ou analógico do tipo espeto, alcômetro Gay-Lussac, que é a denominação dele, serviço de despachante na importação e exportação, e rádio gravador MP3 e bicicleta Monarch. Bom, a fiscalização na diligência tratou o alcômetro e os termômetros do tipo espeto como instrumentos de medição de uso individual assemelhados a ferramentas, sustentando que o parágrafo 95 do parecer 5 não admite como insumo as ferramentas. Eu discordo do posicionamento, até porque essas ferramentas são... Fala aí. Eu acho que o patrono caiu, só para fazer um teste aí, ele tá cinza para mim aqui. É verdade. É verdade, eu estava lendo aqui também, não vi. Mas foi agora, foi no início dessa análise aí, do bem serviço. Eu acho que eu vou retirar para poder entrar de novo. Mas, Lisiane, ele não consegue entrar sozinho, não, né? Ele tem que ir por intermédio do apoio, não é isso? Aí, entrou de novo. Já está entrando de novo, vou tirar aquele primeiro. Doutor Oscar? Ixi, acho que... Doutor Oscar? Doutor Oscar, acho que ele está entrando nesse aqui. Esse aqui está verde, ó. Mas ele apareceu o rosto dele nesse outro.
Voltei. Perdão, relator. O senhor está me Não escutando tem bem? problema, doutor. Desculpe, estou escutando bem. Retornei. Tá bom. Então, como o senhor acompanhou até que parte? Quando eu comecei a falar do bens e serviços como insumos, né? Que rádio gravador, tá bom. Então, esse alcômetro e o termômetro do tipo espeto, o fiscal na diligência, ele manteve a glosa porque ele entendeu que isso era um instrumento de medição de uso individual e ele tratou isso como ferramenta. E o parecer normativo número 5 não admite crédito para ferramenta. Eu discordo do posicionamento, são itens assim que não passam de R$100 os valores, chega até 400, vamos dizer assim. Mas esses itens são de instrumento de medição utilizados por profissionais no processo produtivo para medir temperatura ou para fazer algum tipo de medição. O alcômetro deve ser de teor de álcool, né, pelo nome, do processo do alimento que está sendo cozido ou preparado ali naquele momento. Então eu entendo que isso é insumo, sim, e eu trato isso como possível de crédito. Eu entendo que é essencial para o processo produtivo do contribuinte. Então eu reverto essas lógicas que são pequenas, tá? Penso que o mesmo entendimento deve ser aplicado para o serviço de despachante aduaneiro utilizado na importação. A meu ver, se trata de insumo na medida em que o serviço será uma despesa que foi incorrida para o desembaraço aduaneiro de alguma matéria-prima ou produto intermediário importado do exterior, ou mesmo máquinas e equipamentos utilizados na produção, que passará a compor o custo do processo produtivo. Como sobre tais serviços incidiram as contribuições, é possível a apuração de crédito como insumos. Não estou tratando ele como um insumo que se incorpora ao produto importado. É um serviço que foi utilizado para realizar a importação. Eu tomo crédito sobre ele. Penso em tratamento diferente no serviço de despachante para exportação. Aqui é o entendimento que eu tive, tá? Eu acho que para exportação não teria o mesmo tratamento. O processo produtivo já foi finalizado, encaminhando-se o produto para o exterior, constituindo uma despesa atinente à operação de venda e não de produção. Assim, parece-me que não pode ser tratado como insumo sem direito a crédito, portanto. Quanto aos demais itens, mercadoria para despesas direta, não há uma especificação quanto à sua utilização, de modo que resta impossibilitar o seu enquadramento como insumo. O mesmo para o radiogravador Philips MP3 e a bicicleta Monarch, utilizado como brinde pela recorrente, e brinde não é insumo do processo produtivo. Com isso, reverto as glosas de crédito apurado sobre o alcômetro, o termômetro tipo espeto e os serviços de despachante incorridos para a importação de produtos. Bom, em relação aos insumos adquiridos de pessoa física, ao analisar a documentação apresentada pela recorrente, a fiscalização detectou que diversos insumos inseridos na linha 2 do DACOM, na linha 2, não estão tratados aqui como crédito presumido, tá? Eles estavam na linha 2 do DACOM, foram adquiridos de pessoa física, os quais não têm direito a crédito nos termos do artigo 3º das leis. No entanto, tratam-se de insumos como leite in natura e outros produtos agropecuários utilizados para a produção de mercadorias destinadas à alimentação humana. Dessa forma, a própria fiscalização já realizou uma alocação de tais itens para a planilha de insumos como crédito presumido da agroindústria, somando-se à linha 25 do DACOM. Aqui eu copio o trecho da diligência fiscal, tá? Todavia, a fiscalização manteve a glosa das aquisições de lenha e cavaco de madeira adquiridos de pessoa física, colacionando todas essas aquisições na planilha Excel, arquivo não paginável, que foi elaborado na diligência fiscal. Assim, mesmo a lenha se enquadrando como insumo, nos modos do artigo 3º, inciso 2º, a possibilidade de crédito resta inviabilizada, no entender da fiscalização, diante do fato de o fornecedor ser pessoa física. Em sede de defesa, a recorrente afirmou que a lenha é utilizada para a queima da caldeira para a geração de energia elétrica térmica, energia térmica com a produção de vapor, abastecendo toda a indústria. Conforme o laudo técnico, arquivo não paginado, que foi trazido pela recorrente, constata-se que a lenha e o cavaco de madeira são utilizados para o aquecimento de água, para a produção de energia a vapor, utilizando deste vapor também para a realização de peletização. Aqui eu coloquei os itens do laudo, né? Não resta dúvida que se tratam de insumos do processo produtivo. Por isso, penso que tais insumos são passíveis de apuração do crédito presumido previsto no artigo 8º da Lei 10.925, conforme se vê de sua redação. Então, eu deixei grifado aqui, as pessoas jurídicas que produzem mercadorias de origem animal destinadas à alimentação humana, elas podem deduzir da contribuição do PIS e COFINS crédito presumido calculado sobre o valor dos bens oferecidos no inciso 2º do artigo 3º das leis 10.637. Então, ou seja, é um insumo de acordo com o artigo 3º, inciso 2º,
que é utilizado na produção de um produto alimento animal de destinação humana, ou animal, né? Nota-se da parte destacada que o crédito presumido é calculado sobre o valor dos insumos, fazendo remissão ao artigo 3º e inciso 2º das leis, desde que sejam insumos para a produção de mercadorias de origem animal ou vegetal, destinados à alimentação humana, sendo possível a apuração do crédito presumido previsto na Lei 10.925. Corroborando com esse entendimento, este CARF já assim decidiu, em voto da lavradoria conselheiro Charles Maier, no acordo número tal, proferido em 2019, está assim emendado. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 15 e 23 da NCM, e utiliza a lenha adquirida de pessoa física como combustível na produção, têm direito ao crédito presumido de que trata o artigo 8º da 10.925. Esse entendimento também pode ser extraído do parágrafo 10 do artigo 8º da Lei 10.925, ao prescrever que, para fins de interpretação, portanto, retroativa, o crédito é apurado sobre todos os insumos, bem como a própria súmula CARF número 157, ao exprimir o entendimento de que se deve observar o produto fabricado para a apuração do crédito presumido. Dessa forma, voto por considerar as aquisições de lenha e cavaco de madeira constantes das planilhas em Excel, juntado com a diligência, arquivos não pagináveis, adquiridos de pessoa física, incluindo-as no cálculo do crédito presumido da agroindústria, que também é a planilha de Excel trazida pela diligência, nos termos do artigo 8º da Lei 10.925 de 2004, observando-se a natureza do produto fabricado para a apuração do percentual de crédito presumido. Insumos adquiridos sem tributação, suspensão ou alíquota zero. Ao analisar a documentação apresentada pela recorrente, a fiscalização detectou que diversos insumos inseridos na linha 2 foram adquiridos com alíquota zero ou com suspensão das contribuições, nos termos da Lei 10.925, 10.865 ou Decreto 5.821, a depender do produto. Da planilha Excel elaborada pela diligência, nota-se que diversos produtos são sujeitos a alíquota zero ou suspensão, tais como vacinas para a medicina veterinária, bactericida, antissalmonela, medicamentos, vermífugos, sêmen de boi, soro de leite em pó, leite em pó integral, dentre muitos outros, todos adquiridos de pessoas jurídicas. Em sede de defesa, a recorrente trouxe dois argumentos. As compras tratadas pela fiscalização como submetidas à suspensão das contribuições foram tributadas lá pelo fornecedor, né? Os insumos utilizados para produzir uma vacina foram tributados na origem. É isso que ele quis dizer aqui. Tendo em vista que a suspensão era facultativa. Não, aqui é o do... Ele argumenta na alíquota zero. Na suspensão ele fala assim, a suspensão ela era facultativa na época. Então, o fornecedor ele submeteu a tributação desses insumos, porque a obrigatoriedade da suspensão ela veio só em 2009 com a EN 977. Em relação à alíquota zero, sim, ele trouxe esse argumento da tributação. Ele diz o seguinte... A compra com alíquota zero, ela merece a tributação pelo crédito presumido da agroindústria, sob pena de ofensa à não cumulatividade, considerando que os tributos incidiram nas etapas anteriores àquela que foi submetida à alíquota zero. Então, esses tributos das fases anteriores foram incluídos no preço, o que geraria uma cumulatividade. Nenhum dos argumentos merece prosperar, a meu ver. Cabe ressaltar, conforme se extrai das planilhas, que todos os fornecedores são pessoas jurídicas como indústria química, genética, farmacêutica, de laticínios, entre outras. Com isso, as vendas realizadas por essas pessoas que estejam submetidas à alíquota zero ou com suspensão das contribuições, não terão como efeito a acumulatividade dos tributos. Isso porque tais pessoas jurídicas poderão manter os créditos das etapas anteriores, nos termos do artigo 17 da Lei 11.033, com a possibilidade de ressarcimento nos termos do artigo 16 da 11.116. Quanto ao argumento das compras com suspensão, cabe argumentar que a suspensão não era facultativa, mas sim obrigatória desde agosto de 2004. A Câmara Superior de Recursos Fiscais já proferiu diversas decisões acolhendo o entendimento de que a suspensão das contribuições prevista no artigo 9º da Lei 10.925 teve início em 1º de agosto de 2004. Aqui eu colaciono algumas decisões. Assim, desta feita, diante da previsão legal contida no artigo 17, inciso 3º da Lei 10.925, a suspensão das contribuições deve ser aplicada a partir de 1º de agosto de 2004. Então, não era facultativa. Assim como as compras não foram submetidas à tributação das contribuições, não é possível a apuração dos créditos das contribuições nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2º das leis, que não admite crédito se a entrada não foi tributada, exceto se for isenção, se a saída for tributada.
O mesmo entendimento deve ser adotado com relação às compras submetidas à alíquota zero, afastando ainda a possibilidade de apuração de crédito presumido, no artigo 8º da Lei 10.925, visto que as compras de insumos para fins de crédito presumido devem ser realizadas de pessoas físicas, cooperados, pessoas físicas ou cooperativa agrícola, o que não é o caso. Então, eu mantenho essas glosas, tá? Aqui na despesa de energia elétrica, eu não encontrei mais na planilha de diligência, mas o que aconteceu aqui? A fiscalização lá no auto de infração, pelo que eu entendi, a fiscalização, na diligência, ela analisou só essas questões dos insumos e dos fretes e da agroindústria. Essa questão que ficou aqui da energia elétrica ficou intocada, não foi nem comentada pela diligência, então entendo que mantém-se os argumentos do termo de verificação fiscal. O que aconteceu aqui? Ele identificou, na base de cálculo da energia elétrica, algumas notas fiscais que tinham um CFLP diferente, que não era um CFLP de venda de energia elétrica. Então, ele glosou. No recurso voluntário, a recorrente afirma que as fornecedoras de energia elétrica cometeram um erro, que poderia ser provado se fosse realizada uma perícia. Ele diz que foi realmente uma venda de energia elétrica, mas o fornecedor errou na hora de emitir a fatura e colocou um CFLP diferente, que não era de venda de energia. Eu entendo que a recorrente deveria ter provado isso, devia ter trazido isso aos autos, especificado por que houve esse erro. Então, eu adoto os argumentos da fiscalização e mantenho a decisão de piso nesse sentido, dizendo que o motivo não é porque a glosa é de energia elétrica, e sim porque a glosa é de uma nota fiscal que não representa a compra de energia elétrica, tudo bem? A mesma coisa com despesas de aluguéis e máquinas e equipamentos. Conforme o termo de verificação fiscal, todo mundo apagou para mim aqui, vocês estão aí? Marcelo, você está? Estou aqui. Marco Antônio, aqui. Tá? Aqui. Lisiane, você está aqui? Estou aqui. Tá. Tá me escutando? Estou escutando. Você não perguntou, mas eu também estou aqui, tá bom? É que você está aparecendo para mim. Eu também. Não, o doutor também está aparecendo para mim. Então, conforme o termo de verificação, não houve glosa de crédito sobre despesas de aluguel. Não é isso de que se trata. A fiscalização detectou que na base de cálculo da linha 6 foram incluídas algumas notas fiscais de serviço de controle de praga. Com isso, a fiscalização, quando do auto de infração, excluiu tais valores da linha 6 do DACOM para alocar na linha 3, serviços como insumos. No entanto, como no auto de infração adotou-se as ienes, esses serviços não foram considerados insumos e os créditos foram glosados. No entanto, após o julgamento do repetitivo e do parecer 5, a fiscalização realizou uma reanálise das glosas em sede de diligência, revertendo-as, visto que desinsetização e controle de pragas representam insumos do processo produtivo de uma indústria alimentícia. Ao analisar as planilhas em Excel elaboradas pela diligência, constata-se que essas despesas não estão mais relacionadas como itens glosados. Portanto, as glosas já foram revertidas pela própria fiscalização. Despesas de armazenagem e fretes na operação de venda. Em sede de diligência fiscal, o senhor auditor fiscal reverteu glosas de alimentos que necessitavam de transporte especial, com refrigeração, para cumprimento de determinações normativas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Até copiei o trecho aqui, tá? No entanto, para demais despesas com fretes de produtos secos e transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, a fiscalização manteve a glosa, argumentando não se tratarem de insumos, não se enquadrando no artigo 3º, inciso 2º das leis de regência. Como os fretes eram para transporte entre estabelecimentos, sem destino a um comprador, né, também entendeu que não havia operação de venda, portanto não se enquadrava no artigo 3º, inciso 9º também. Tá? Bom, aqui tem aquela divergência que eu tenho com o Marcelo, né? Discorda do posicionamento, em que pese posterior à produção do produto em si, já que os produtos estão acabados, mas ainda estão ligados ao processo produtivo na medida que ainda está no âmbito interno da indústria, representando uma despesa que será adicionada ao custo de produção configurando insumo. Esse entendimento já foi manifestado pela Câmara Superior nos acórdãos tais, tá? E eu copiei alguns aqui. É de se reconhecer, portanto, o direito à apuração dos créditos das contribuições sobre as despesas incorridas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa. Ainda informo, aqui é o entendimento do Marcelo,
a existência de um entendimento diverso, no sentido de que o crédito é possível, mas como frete na operação de venda, representando o serviço intermediário necessário à efetivação da venda, em que pese ainda não tenha uma venda relacionada, permitindo o crédito com base no artigo 3º, inciso 9 das leis, como se vê dos acordos números tais da Câmara Superior. De todo modo, seja pelo inciso 2º, seja pelo inciso 9, há a possibilidade de crédito de frete de produtos acabados entre estabelecimentos ou para depósitos e armazéns. Então, eu reverto as cláusulas desses fretes porque eu entendo que são insumos, tá? Inciso 2º. Do crédito presumido da agroindústria. Inicialmente, nota de infração, a fiscalização realizou ajustes nos créditos presumidos por considerar como incorreta a aplicação do percentual de 60%, considerando, para tanto, a qualificação dos insumos passíveis de crédito. Então, ele tomava como base a alíquota de presumido o insumo adquirido e não o produto produzido. Conforme o termo de verificação fiscal, a fiscalização afirmou, naquela oportunidade, que a aplicação de 60% prevista no artigo 8º seria aplicável apenas para aquisições de insumos de origem animal que estivessem nos capítulos 2 a 4 e 16 e os outros códigos aqui. Já aquisições de insumos que não se classificam nesses capítulos, ou nos capítulos do inciso 2º ou 3º, teriam outras alíquotas. O raciocínio foi mantido pela DRJ. Na diligência fiscal, a fiscalização realizou ajustes no crédito presumido da agroindústria para a aplicação do percentual de 60% sobre os créditos, nos termos do parágrafo 10 do artigo 8º, por entender que era uma aplicação retroativa. Ainda, na documentação apresentada, a fiscalização localizou, na base dos créditos presumidos, diversos insumos que estavam sujeitos ao crédito integral, pois não se enquadravam no sistema do crédito presumido. Então, ele tirou ali do crédito presumido e alocou no crédito integral, tá? Como, por exemplo, deixa eu ver se tem algum exemplo que eu posso colocar aqui. Ele não citou exemplo, ele só fala assim, ó, foram encontradas aquisições sem crédito presumido porque se tratavam de produtos industrializados. Porém, tendo em vista que se tratavam de bens que podem ser considerados insumos, de acordo com o parecer 5, a base de cálculo desses itens foi acrescentada ao parágrafo relativo à linha 2, tá? Exceto a sucata. Assim, apenas para que não restem dúvidas, não é a natureza do insumo que confere o percentual para o crédito presumido. O percentual a ser utilizado para fins de aplicação do crédito presumido das contribuições, de acordo com o artigo 8º da Lei 10.925, deve observar a natureza e classificação fiscal da mercadoria alimentícia produzida, como já consolidado na súmula CARF número 157. Com isso, dou provimento ao recurso voluntário para colher os argumentos sobre os cálculos dos créditos presumidos, porque não ficou muito claro na diligência como ficou o percentual. Então, estou aplicando a súmula 157 aqui, tá? Para não restar dúvidas. Considerações finais. Aqui eu tenho que observar um ponto que a diligência, a meu ver, ela trouxe uma inovação ou ela trouxe um ponto que não tem cabimento aqui para análise do nosso caso, tá? O presente auto de infração foi lavrado para a auditoria dos créditos não ressarcíveis de PIS e COFINS, mercado interno e presumido da agroindústria, apurados pela Eleva e transferidos para a BR Foods em razão da incorporação, tá? Informado no DACOM em maio de 2008. 26A em maiúsculo e 28A em maiúsculo. A reversão das glosas realizadas em sede de diligência, em razão da adoção do parecer 5, gerou a correção das glosas e a possibilidade de transferência da Eleva para a BR Foods dos créditos e contribuições que não foram admitidos lá na auto de infração. Então, agora aqui na diligência, vários créditos que não foram admitidos na auto de infração, agora estão sendo admitidos e podem ser transferidos, então, para a BR Foods. Está aqui a planilha, tá? Uma cópia. No entanto, a fiscalização alerta em sede de diligência que as glosas foram realizadas na escrita fiscal da Eleva, não fazendo ajustes no DACOM da BR Foods. Com isso, recomenda que seja verificado se as glosas, lá na BR Foods tem o crédito, mas não foi feito glosa lá, isso que ele quis dizer, entendeu? Com isso, recomenda que seja verificado se as glosas de crédito já não foram aproveitadas pela incorporadora. Há, inclusive, informações sobre utilização dos créditos previamente admitidos, aqueles que ele admitiu no auto de infração já, porque estava de acordo com o conceito de insumos da IN 404, e que foram utilizados de ofício no Intercompes do terceiro trimestre de 2009, que a contribuinte apresentou. Todas essas considerações feitas pela diligência fiscal nos itens 41 a 44, contendo essas informações, são questões que fogem à matéria submetida à controvérsia no presente processo, representando mais uma questão interna da delegacia no momento da liquidação do acórdão. Porém,
a fiscalização afirmou que a coluna descrevendo o valor adicional, então se a gente for ver aqui a fotinho que eu coloquei para vocês, tem aqui o novo valor adicional que pode ser transferido, que é a reversão das glosas, tá? Ele fala o seguinte: esse valor adicional da tabela acima representa os valores não admitidos no auto de infração, ou seja, glosados, mas revertidos em sede de diligência por conta do novo conceito de insumos. Assim, como são valores adicionais que agora podem ser transferidos para a sucessora, já que vedados pelo auto de infração, deveriam ser objeto de pronunciamento deste colegiado, nosso, né, acerca do prazo prescricional para aproveitamento desses créditos nos termos do decreto 20.910. Aqui eu cito o trecho que ele fala isso, tá? Nota-se que a própria fiscalização afirma que os créditos agora admitidos não foram utilizados, eu grifei para vocês aqui, nem mesmo nos processos que se instauraram em processos subsequentes. O argumento de prescrição é impertinente. Os créditos estavam devidamente escriturados pela recorrente, seja no DACON da Eleva, seja no DACON da incorporadora. Tanto estavam escriturados que foram glosados pelo presente auto de infração. Com a reversão das glosas, os créditos foram restaurados para a utilização e transferidos para a sucessora, não sendo possível arguir, nem em hipótese remota, a possibilidade de prescrição da utilização dos créditos. Além disso, o decurso do tempo apenas existiu diante do impedimento da fazenda pela sua utilização, o auto de infração e as glosas, com a instauração do processo administrativo pela impugnação e discussão em recurso voluntário. Essa demora do processo administrativo não pode gerar a perda do direito de utilizar um crédito, pelo argumento da prescrição, créditos que já estavam devidamente escriturados no passado, tá? Assim, ao contrário do que afirma a fiscalização, o colegiado nem deveria ter que se manifestar sobre esse ponto, e nem faz parte da controvérsia, tá? Mas eu estou colocando aqui porque o fiscal colocou isso no relatório de diligência. Vocês estão aí? Sim. Tá. Tá todo mundo... Agora só está o patrono aqui aparecendo para mim. Estou aqui. Estou aqui. Então, a minha conclusão. Diante de todo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar parcial provimento, adotando todas as reversões de glosas de crédito realizadas pela diligência e revertendo outras glosas, conforme abaixo, o alcômetro e o termômetro de uso, instrumentos de medição individual, né? Lenha e cavaco de madeira, constantes das planilhas em Excel juntado com a diligência fiscal, adquiridas de pessoa física, incluindo-as no cálculo do crédito presumido da agroindústria. Frete de produtos acabados para outro estabelecimento, e quanto ao crédito presumido da agroindústria, deve ser aplicado a súmula CARF 157. Enfim, é como eu voto. Presidente, pela ordem, eu poderia solicitar, eminente relator, a sua especificação nessa questão do frete, a expressão carga seca de que é mencionada pelo... Eu estou revertendo tudo, doutor. Todos os fretes eu estou revertendo, porque todos os fretes são de produto acabado entre estabelecimentos. Tá bom. Eu estava olhando aqui a conclusão, Salvador, eu fiquei um pouco confusa, porque tem uma parte que você considerou revertida pela diligência, mas pelo menos no primeiro momento tem algumas coisas que eu não encontrei na conclusão, como os despachantes. Está sem microfone. Desculpa, Falta o serviço de despachante aduaneiro aqui, né? Eu fiquei um pouco confusa, porque então, eu me enxerguei todos os itens completos. Por exemplo, insumo adquirido sem tributação foi negado. Foi negado. Com energia elétrica foi negado, não precisa estar aqui. Bens e serviços utilizados como insumos, está parcialmente. Falta despachante, eu não sei se falta mais alguma coisa. Não, desculpa, gente, olha. Faltou só o despachante. Então, eu estou adotando todas as reversões de glosas que foram feitas já na diligência e estou revertendo outras, que é o alcômetro e o termômetro, serviços de despachante aduaneiro na importação apenas, a lenha e cavaco de madeira, que eu aloco isso para crédito presumido, e os fretes entre produtos acabados para outro estabelecimento, enquanto ao crédito presumido eu aplico a súmula 157 do CARF. Aí talvez fosse melhor deixar um pouco mais claro, né, na conclusão, porque você aplica a súmula para conceder parcialmente, talvez conceder parcialmente nos termos da súmula. E você faz referência também à súmula em relação à lenha. Faço. Que não está na conclusão, né?
Eu achei que ficou um pouco confuso isso. Não, eu não coloquei lá porque eu não achei necessário, porque eu coloco aqui no final, né? Quanto ao crédito presumido, deve ser aplicado a súmula CARF, que já engloba tudo, inclusive a lenha. Mas se quiser Eu entendi que a aplicação dessa súmula aí é em relação ao percentual, que deve ser 60%, é isso? Sim. Então você colocou aí no final, é só para deixar claro que você pede e depois faz referência à súmula. Não sei. Você não está concedendo integralmente, né? Não, é parcial mesmo, porque algumas glosas eu mantive, né? Mas eu digo em relação à lenha, por exemplo. A minha gata desligando o computador. Não, a lenha eu tô considerando como crédito presumido. Mas quando você põe lá em cima, dá a impressão que é integral. E depois você fala no 157. Que você põe um item só com a lenha na conclusão, né? Porque o que eu entendo é que ele é um insumo da produção de alimento. Eu entendo que eu coloquei lá que esse argumento ele é extraído da lei e da própria súmula 57. Mas não é a súmula 57 que está guiando a súmula 57 seria para dizer que o cálculo, que o que interessa é o produto produzido. Então eu poderia dizer, o insumo, qualquer insumo que seja para produzir aquele produto alimentício, poderia ser sujeito ao crédito presumido da indústria. Foi nesse sentido a interpretação, entendeu? Mas como eu coloco aqui no final a súmula 56 e 57, tudo que eu considerei como crédito presumido teria essa aplicação do percentual da súmula 157. Você quer que eu esclareça alguma coisa? Em que sentido aqui? Eu coloco, se você achar que é melhor. Eu não sei se os demais acham que está confuso, porque quando eu vejo lenha, eu acho que concedeu integral, e depois vem a súmula 157 e não é, em relação a esse insumo. Não, mas é integral. Não, é presumido, mas está no... É presumido. O voto dele na lenha está presumido. Ele eu dou todas as lenhas. Não, dentro do voto eu entendi. Eu achei só na conclusão que talvez fique confuso. Porque parece que é normal, e aí depois vem o presumido. Não. Eu estou entendendo as duas partes aí. A questão aí é o seguinte, gerou essa dificuldade de entendimento aí por parte da doutora Lisiane, pelo que eu estou entendendo, é porque o doutor Salvador colocou lá no finalzinho, podendo colocar esse trecho aí, quanto ao crédito presumido, no próprio item lá da lenha. Então, coloca um pontinho lá, lenha, cavaco de madeira constante nas paninhas, papapá. Mas é que aí você coloca depois crédito de produtos acabados, aí depois fala de novo do crédito presumido. Não, é porque tem outros itens de crédito presumido. Tem leite in natura, tem frango, tem ave, tem porco. E esses itens estão na planilha de Excel da diligência como crédito presumido. E eu não entendi na planilha se ele adotou o produto que dá saída como alíquota. Por isso que eu estou aqui, para todos os demais itens de crédito presumido, não só a lenha, deve aplicar a súmula 157. É isso que eu quero dizer aqui, entendeu? Tá, mas assim, se vocês acharam que dá para entender, mas talvez para ficar mais claro, possa dizer na lenha e depois repetir para os demais que estão no relatório fiscal. Tá, eu posso colocar assim, quanto aos demais itens sujeitos ao crédito presumido da agroindústria, também deve ser aplicada a súmula 157, é isso? Isso, e tá põe ali em cima, porque quando eu li, eu achei que não iria ser crédito presumido. E depois, não no seu voto, se eu pegar só a conclusão para aplicar, no seu voto está claro. Eu vou colocar aqui a redação e vou salvar e colocar lá de novo na pasta. Quanto aos demais insumos sujeitos deixa eu salvar aqui. Eu vou colocar na pasta lá, na pasta T. Peraí, cadê eu aqui? Estamos em abril, né? Abril, Salvador. Tô copiando lá, se vocês puderem fechar o arquivo e abrir de novo. Substituir. Então, eu vou ler a conclusão só para ficar claro, tá, presidente? Sim, por favor. Diante de todo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar parcial provimento, adotando todas as reversões de glosas de crédito realizadas pela diligência fiscal e revertendo outras glosas de crédito conforme abaixo.
o alcômetro Gay-Lussac e termômetro tipo espeto digital analógico, serviço de despachante aduaneiro na importação, lenha e cavaco de madeira constantes das planilhas em Excel juntado com a diligência fiscal, adquiridos de pessoa física, incluindo-as no cálculo do crédito presumido da agroindústria, nos termos do artigo 8º da Lei 10.925, observando a súmula CARF número 157. Frete de produtos acabados para outro estabelecimento. Quanto aos demais insumos sujeitos ao crédito presumido da agroindústria, também deve ser aplicada a súmula 157. Sim, acho que agora... Ficou melhor? Na minha opinião, sim. Ficou bem esclarecido. Bom, agora vocês podem divergir. Então, esse é meu voto, presidente. Obrigado pela atenção. O que eu estou com um pouco de dúvida é o despachante. Eu estou olhando algumas decisões. Nossa, a gente não tem despachante na exportação, mas eu não encontrei. Mas eu encontrei, por exemplo, despesas de frete no porto. Despesas de frete, não. Despesas de armazenagem no porto. Eu concordo, eu ia colocar exatamente isso. Não daria para ser custo de venda no inciso 9? A gente já, assim, considerando outros itens, não esse, eu acho que a gente já tem essa tendência. Porque se a armazenagem é, né? Não, mas eu quero aprender com vocês, então, peraí. Não, eu me lembro, eu entendo que o custo do despachante na importação é custo da mercadoria, certo? Uhum. Agora, o despachante na exportação é despesa com venda, não pode ter crédito. Não tem como, não tem nenhum inciso que a gente possa abrigar. E com venda seria só armazém e frete, é isso, né, Marcelo? Armazém e frete. Com venda só poderia ser crédito, armazém e frete. Isso aí. E não despachante. É o que eu estou encontrando aqui. Eu estou vendo umas decisões aqui. Eu achei um que a gente concedeu para despachante na exportação. Eu vou colocar aqui o número do processo, se alguém quiser olhar. Colocou no WhatsApp. Eu acho que na exportação não tem como tratar isso com insumo. E eu não consigo enquadrar isso na operação de venda. A não ser que, como a Feminis falou, que é um custo da venda, né?
Mas, enfim, assim como o Marcelo, eu não vejo autorização legal para o crédito na exportação. Se vocês puderem dar uma olhada, eu mandei esse que me parece que a gente concedeu. Mas a gente pode repensar. Se puder também dar uma olhada, Salvador. Foi um que a Sabrina discordou. Tá no item 5, página 13. Tá na sua pasta, presidente? Eu não coloquei na pasta, eu mandei para vocês, mas eu posso colocar. Ah, tá. Não precisa não, eu vou lá. Tá no WhatsApp, Marcelo. Isso, tá no WhatsApp. Primeiro o processo, depois eu mandei o texto mesmo. Eu lembro bem porque eu era relatora. Isso aqui foi um serviço aduaneiro. Foi na exportação. Desembaraço aduaneiro na exportação. Ele fala que ele não tinha como ir, né? Transpor as fronteiras sem... Exatamente. E a gente discutiu, a Sabrina discordou, mas nós mantivemos. Então, acho que eu sou bipolar, porque eu tô... Não tô conseguindo... não estou conseguindo mais adotar isso como insumo. O de exportação, tá? Uhum. Todo mundo já olhou? Presidente, eu vou manter assim, tá? Então, assim, eu vou deixar claro aqui que então eu estou mudando de posicionamento. Tá. Eu não estou me lembrando dessa discussão, não. É claro que eu participei, mas eu também não tenho como, não tenho nenhum argumento não consigo encontrar um argumento para enquadrar uma despesa com venda em qualquer dos incisos do artigo 3º. Não consigo mesmo, não tenho nenhum argumento para isso. Não. Até estou aberto a ouvir aí os argumentos, mas realmente não estou encontrando nenhum com o qual eu possa me agarrar e A gente relacionou a atividade de transporte internacional. Foi o argumento que está aqui. Mas é outra situação, eu acho, porque o processo relatado pela presidente, a empresa era de transporte, né? Então, ela fazia o transporte interno e externo. É diferente aqui o objeto social não é o transporte, né? Então, o fundamento seria diferente.
aqui realmente o despachante como insumo é estranho, então só mesmo se fosse algo relacionado à venda. Faz sentido. O processo da Lisiane era transporte, objeto social era transporte. Então, claro que todos os transportes e todas as despesas relacionadas às etapas dos transportes. Então, são casos diferentes, eu acho. Porque lá dava para enxergar a essencialidade da questão da exportação, porque ela fazia o transporte de exportação, né? Então, é outra situação. Então, ninguém está sendo contraditório, Marcelo e Salvador. Não foi exatamente uma mudança de posicionamento, entende? Se a essencialidade está ligada à atividade, a atividade do outro processo é o transporte, né? Inclusive internacional. Eu continuo não vendo esse sentido aí. Eu não estou. Mas depois eu vou analisar essa outra decisão, mas continuo não vendo esse sentido, a não ser que a gente precisaria ver o seguinte: numa atividade de transporte, se for uma contratação de uma pessoa jurídica, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é serviço, né? E enquadrar esse serviço como insumo da prestação do transporte internacional. Até está fazendo sentido para mim, mas eu só queria ler um pouco mais depois, entendeu? Mas realmente está claro que são duas situações distintas, sim, doutora Semiramis, tá? Para a gente analisar. Eu acho que a sua colocação é pertinente, né? E para que a gente se sinta mais confortável para proferir a decisão nesses autos aqui. Eu só quero depois me lembrar um pouco mais. Está fazendo sentido o que a senhora está falando, mas eu queria só depois lembrar um pouco mais. Mas eu acompanhei, eu me lembro desse julgamento, eu inclusive, eu tomei a frente, eu defendi bastante, e eu acho que o sentido é esse, é que lá seria um serviço utilizado como insumo no transporte internacional adquirido de uma pessoa jurídica. E esse caso foi interessante também, porque nós concedemos o pedágio, lembra? Esse caso depois veio o Salvador do pedágio. Eu também já no pedágio. Mas tá bom. Foi bem lembrado, doutora Semiramis. Obrigado, Semiramis. Presidente, pela ordem, eu só, desculpe interferir, mas o serviço de despachante aduaneiro, tanto numa quanto noutra atividade, é da mesma natureza. É para desembaraçar a mercadoria que vai ser exportada. Então, com a devida vênia, evidentemente, se eu contrato uma empresa para fazer esse transporte ponta a ponta e tenho o despachante aduaneiro, da mesma maneira, se eu exportar diretamente, tem despachante aduaneiro. Então, nessa concepção, me parece que o serviço é da mesma natureza para ambos os tipos de atividade. Muito obrigado, presidente. Desculpa. Obrigada. Ok. Deixa eu abrir a última versão do voto. A gente pode votar, então? Vamos votar, tá. Ok. Então... Semiramis, você conseguiu ver aí a nova redação da conclusão para você poder botar na ata? Sim, senhor. Obrigado. Ok. Não, agora ficou claro. Sim. Então, a conclusão é por provimento parcial, e aí o relator indicou especificamente os itens, eu não vou repetir aqui. Bom, alcoômetro Gaio-Lusac, digital ou analógico, serviço despachante na importação, lenha, cavaco, constante das planilhas, mais observada a súmula 157, frete de produtos acabados para outro estabelecimento, e todos os créditos presumidos deve ser aplicado à súmula 157 do CARF. É assim o voto do relator. Doutor Marco Antônio? Eu acompanho totalmente o relator. Parabéns, doutor. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Doutor Salvador, parabéns pelo trabalho. Esses processos de insumo são tarefas hercúleas. É muito detalhe. Até a gente já exauriu muito essas discussões sobre insumos, mas os detalhes, né, onde moram os perigos. Parabéns pelo trabalho.
eu com a devida vênia apenas não vou discordar, mas vou acompanhar pelas conclusões no que concerne a decadência e no que concerne ao transporte, ao frete é o frete para transporte de produto acabado, não é isso? Você coloca como inciso 9, né? Isso aí. Aí eu concordo pelas conclusões nesses dois tópicos e nos demais eu acompanho integralmente. Obrigado, doutor Salvador. Muito obrigada, doutor Marcelo. Doutor José Adão? Também parabenizo o doutor Salvador pelo voto, muito bom. Acompanho na íntegra. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Salvador, excepcional voto, viu? Parabéns. Eu vou acompanhar também na integralidade, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos dar provimento parcial. É unânime, mas... sim. É unânime. O Marcelo foi pelas conclusões, na decadência e no frete. E no frete. Entre o estabelecimento. Doutor, muito obrigado, viu, pela presença. Obrigado, doutor Salvador. Presidente. Muito obrigado. Saúde, doutor. Prazer em revê-lo. Fiquem bem, com saúde. Bom trabalho, bom dia. Obrigado. Obrigada. Vocês acham que talvez fosse bom dar um intervalo até para garantir a nossa gravação, nem que seja curtinho? Podemos suspender, então, a gravação, por favor? Amanda?